Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que quem vos fala é o missionário Almir, e estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para que você possa adquirir o conhecimento junto conosco, para que o seu entendimento possa abrir, ser amplo, concernente a palavra de Deus, concernente às coisas de Deus. Temos aqui 3 Bíblias, cada Bíblia aberta em um texto, e o vídeo de hoje nós vamos falar concernente a toalhas, ungida, coisas parecidas, rosa, chave, tijolo, e que também pode ser chamado de sincretismo religioso. O sincretismo religioso é aquilo que você precisa ter um objeto físico para você poder levar alguém a acreditar em um Deus todo-poderoso, ou em uma ação do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu peço você se inscreva no nosso canal aí, deixa o seu like, acione o sininho, para que você possa abençoar o canal, para que o canal venha crescer e venha também nos dar o incentivo aí para continuar com a ministração da palavra. Meus irmãos, muitas das vezes as pessoas confundem ou, sem saber, eles utilizam uma passagem bíblica, um texto, uma história, um evento, e partindo desse evento eles promovem alguns erros. Eles promovem erros e conduzem a pessoa a errar. Nós no Brasil temos uma cultura onde ela cresceu muito e ainda cresce, a qual as pessoas elas estão se utilizando de coisas pequenas, de coisas baratas, de coisas insignificantes, para poder levar o pobre, miserável pecador, aquele que está enfermo, aquele que está drogado, aquele que está no pecado, a prostituição e outras misérias que o homem ou a mulher pode cair se não estiver com Cristo Jesus. Então eles usam essas coisas baratas para poder convencer essa pessoa a crer, e muitas das vezes se utiliza essas coisas se escorando na própria palavra, Então, quando a gente vê alguém dizendo que vai ter a rosa ungida, que vai ter uma toalha ungida na igreja, que você tem que vir, que é isso, que é aquilo outro, é a chave que vai abrir a porta, esses tipos de coisas que a gente respeita, a gente respeita, cada um segue, o seu desejo, aquilo que ele acha que está certo. Só que a palavra, para nós, a palavra, ela é o nosso guia. A palavra é a nossa bússola. A palavra é o nosso mapa. É ela que nos conduz, é ela que nos direciona, que nos ensina. A Bíblia diz que quando Deus mandava o povo marchar, o povo marchava. Quando mandava o povo parar, o povo parava. Então é assim que nós precisamos ver a palavra. Se a palavra mandou fazer, façamos. Se ela não mandou fazer, não façamos. Então, se utiliza muito lá de Paulo, Paulo enviou as toalhas, que no texto não titula como toalha ungida, mas Paulo enviou algumas toalhas, alguns aventais para outras cidades, para outra localidade. E através dessas toalhas e desses aventais de Paulo, os enfermos eram curados,
os endemoniados eram libertos. Ele se utiliza desse texto, né? Se utiliza também do texto, né, em Atos 5, 14, 15 e 16, aonde até mesmo a sombra de Pedro curava. Ele se utiliza desse texto e de outros, né, para poder basear, para poder fortalecer essa ideia, né, de toalha ungida, rosa ungida, tijolo ungido e chave ungida. Só que eu estou aqui para dizer para vocês, biblicamente, né, nós respeitamos essas ideias, nós não estamos aqui para poder brigar, para poder defamar, não. Eu estou aqui para poder mostrar uma realidade bíblica. Atos capítulo 5, versículo 14, 15 e 16 diz assim: e a multidão dos que cria no Senhor aumentava mais e mais, tanto homens quanto mulheres, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem em leitos e maca, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra se projetasse em algum deles. Também ocorria das cidades vizinhas a Jerusalém muita gente levando doentes e atormentar de espíritos imundos, e todos eram curados. Então perceba aqui que o texto faz nós entender que a sombra de Pedro curava, e nós sabemos o poder do nosso Deus, nós cremos. Mas vocês percebem o porquê que a sombra de Pedro curava? Vocês percebem que eram muitos enfermos? Vocês perceberam aqui no texto aqui que eles traziam aquele tanto de enfermo e colocava nas ruas, em cama, em leito? Vocês perceberam no versículo 16 que até das cidades vizinhas traziam para estar ali? E Pedro não conseguia atender essas pessoas, uma por uma. Pedro não conseguia atender. E isso, o povo cria tanto em Deus, em Jesus. E Pedro era um homem tão de Deus, que até a sombra de Pedro, o povo desejava que a sombra de Pedro os cobria. E o final diz que todos eram curados. Quando a visão aparecia, o povo chegava surdo e saía ouvindo, chegava mudo e saía falando, chegava cego e saía vendo. O povo chegava lá paralítico e levantava. O povo chegava lá camado há não sei quantos anos e levantava da cama. Era nítido, não era amanhã que ia curar. O Pedro não falava assim, ó, vai para casa e amanhã você vai ver o milagre. Semana que vem, mês que vem você conta o testemunho. Pedro não falava isso. Era na hora o milagre acontecia. Na hora os cadeirantes, os acamados, os paralíticos, os leprosos, a carne voltava a ser como de uma criança na hora, instantaneamente. É diferente do nosso contexto. É diferente do nosso contexto, a qual certas pessoas, certas denominações, certas pregações, eles não estão curando nem dor de cabeça. E aí, quer se basear nesse texto, nessa história, nesse homem de Deus, para poder, né, fazer o que está fazendo, com toalha, com tijolo e aquele tem todo. Então o contexto desses homens aqui é outro. Eles não davam conta de atender pessoalmente os necessitados. E a cura deles não era agendada, como hoje é às vezes. A cura que era realizada por esses homens era na hora. Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso comigo. Deus pode. No dia que nós não estiver dando conta de colocar a mão na cabeça de alguém e ele ser curado, no dia que nós não estiver dando conta de atender a multidão que está à nossa volta de enfermo, aí Deus vai usar a nossa sombra. Agora, enquanto nós estamos, né, na situação que o nosso mundo está, a fé do pouco está pouca, a credibilidade com Deus da igreja de hoje está pouca.
Então nós não podemos confundir o nosso contexto com o contexto de Pedro, né? Com o contexto de Paulo. Por que Paulo enviava a sua toalha? Por que Paulo enviava o seu avental? Paulo não dava conta de atender. E o milagre de Paulo, de Jesus na vida de Paulo, não era agendado, como eu disse, como na vida de Pedro. Paulo estendia a mão e era na hora. Paulo dava uma ordem para levantar e era na hora. Paulo profetizava o batismo, a cura, era na hora. E Paulo não dava conta de atender a quantidade de gente e de cidade. É diferente do nosso contexto. Então nós não podemos basear o nosso contexto, a nossa história de hoje, com a história de Paulo, dizendo, não, vem cá que eu vou consagrar uma toalha e você leva, vem cá na minha igreja e você pegar isso, você pegar aquilo. Então nós não podemos confundir o contexto. O contexto de Paulo é outro, de Pedro também é outro, e esse contexto é diferente de nós. Então, irmãos, esse é o detalhe. Nós cremos que Deus cura. Nós cremos nessas curas que foi feita pelo Paulo, através do lenço e do avental. Nós cremos na cura que foi feita pela sombra de Pedro. Nós cremos. O que nós só não concordamos e queremos que você entenda o contexto deles é outro. Eles não davam conta de atender os necessitados, diferente de hoje. Porque às vezes hoje o profeta não cura nem uma dor de dente, ele não cura uma dor de cabeça e quer consagrar toalha, quer consagrar tijolo e chave e falar, vem para minha igreja, vem para cá, que você vai levar para sua casa isso e isso aquilo. Isso aí se torna sincretismo religioso. Você precisa de ter uma coisinha material barata para poder fazer o povo a crer, sendo que o povo tem que vir por causa da palavra. O povo tem que vir por causa da palavra. Por exemplo, lá em 2 Reis 4, 2 Reis 4, 29, 30 e 31, vai narrar a história do filho da Sunamita, a qual o menino morreu, e Eliseu, ele pegou o seu bordão e deu para Geazi e falou, Geazi, vai e coloca o bordão sobre o menino e o menino vai ressuscitar. Vai voltar à vida. Mandou o bordão. Quando Geazi chegou lá e colocou o bordão sobre o menino não ressuscitou, o menino não voltou à vida. Precisou de Eliseu ir lá. E quando ele foi, ele clamou o Deus dos céus e o milagre aconteceu. O porquê que o bordão agora não deu certo? E o porquê que Eliseu, quando chegou lá, Eliseu não pegou o bordão e colocou? Eliseu deitou sobre o menino. Ele não usou mais o bordão. Ele mandou o bordão com Geazi, porque ele não ia. Aí mandou o bordão. Ele não estava presente. Aí mandou o bordão. Só que o bordão não funcionou. Precisou de Eliseu ir lá. E quando ele foi, ele não usou o bordão mais. Ele deitou sobre o menino. Agora, por que esse bordão não foi usado? Tem gente que diz que é porque Geazi não era homem de Deus. Mas pode ser isso também, mas eu quero te dar uma outra visão. Porque era um menino só que estava necessitado. Era uma demanda só que o texto está apresentando. Não tinha necessidade de Eliseu mandar o bordão. Não tinha essa necessidade. Era um menino que estava morto. Era uma necessidade que o texto mostra. Então, Eliseu era para ele mesmo ir lá. Não precisava de mandar bordão. Não precisava de mandar lenço. Não precisava de mandar toalha. Porque era uma necessidade só e ele mesmo poderia atender ela pessoalmente. Então, nós não podemos confundir as coisas. Às vezes, eu posso ir lá na casa do irmão orar por ele. Por que eu vou mandar uma toalha? Às vezes, você pode ir lá e orar. Para que você vai mandar isso? Agora, no dia que tiver a sua casa cercada, no dia que as cidades deslocar para vir até você, e os paralíticos estiverem saindo andando, e você olhar para um lado e para o outro, Jesus, eu não estou dando conta de atender todo mundo, aí Jesus, ele vai usar até sua sombra, se for preciso, para poder curar esse povo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarda. Nós não podemos comparar o contexto nosso hoje
com o contexto desses apóstolos. Amém? Deus abençoe, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você quiser deixar um comentário aí de um outro vídeo que você quer que nós gravamos, que Deus abençoe. Lembrando, irmãos, que nós respeitamos a visão, a ideia, a ideologia de todo mundo. Só que Bíblia é Bíblia, tá?